Bem-vindos ao ambiente de estudos do Mediaula. Iniciamos hoje o módulo de Medicina Preventiva e eu resolvi fazer uma aula de organização do pensamento, ou seja, ODP de estudos epidemiológicos. Para quê? Para colocar vocês em contato com termos que você encontrará ao longo das próximas aulas de estudos epidemiológicos. Quais são eles? Por exemplo, casos, por exemplo, se um estudo é observacional, se é intervencionista, odds ratio, forças de associação, ou seja, termos que você precisará ao longo da sua prova. Lembrando, esta é uma aula só introdutória para organizar o seu pensamento. Não são muitas questões, porque a função dessa aula não é isso. A função não é te ensinar a fazer questões igual nas próximas aulas, mas sim abrir a sua mente para você entrar em contato com os famosos estudos epidemiológicos. Sou o Dr. Sérgio, vou acompanhar vocês no módulo de Medicina Preventiva ao longo do ano aqui no Mediaula. Antes de entrarmos, eu gosto de relembrar sempre rastros e dicas do examinador. A gente sabe que nas questões, principalmente de clínica médica, a gente encontrará rastros e dicas do examinador ou da questão para você acertar a questão. Então, eu vou relembrar alguns rastros e vou colocar alguns rastros que eu vou estudar com vocês no futuro para que você lembre, a partir do momento que você estiver estudando cirurgia, clínica, obstetrícia, a própria medicina preventiva, que essas pequenas dicas são praticamente patognomônicas em provas. Isso não tem nada a ver com medicina preventiva, eu só estou relembrando conceitos. Criança com mais de 20% de blastos em medula e sangue periférico. Se você encontrou esta frase na sua prova de residência, o que é isso? Leucemia linfóide aguda. Então, são pequenos rastros, como, por exemplo, homem fumante com história de claudicação de membros inferiores ou de membros superiores. Mas Raynaud, o que é isso, gente? Isso é síndrome de Buerger, tromboangiite obliterante, que é uma vasculite que vocês já estudaram. Doença de Buerger, tá aí. Homem previamente assintomático, com dor na primeira articulação metatarsofalangiana, hálux ou primeiro podátil, de início súbito, noturna de forte intensidade após libação alcoólica. O que é isso? Gota. Ah, Sérgio, mas por que você está falando isso? Apenas para relembrar que ao longo do ano, quando você estiver estudando, você tem que se fixar nas dicas que cada questão coloca para você. Pronto, foi só para relembrar. Vamos então à introdução aos estudos epidemiológicos, organização do pensamento sobre estudos epidemiológicos. Ok, a gente tem os estudos epidemiológicos com questões que a gente chama de teóricas e as questões de cálculo. As questões teóricas vão ser questões, por exemplo, tem um estudo que voltou lá no passado num caso, por exemplo, de várias pacientes recém-nascidos que nasceram com malformações e comparou com outros controles de crianças dessa mesma idade que eram sadias. Este é um estudo, por exemplo, caso controle, e se pergunta quais as vantagens do estudo caso controle. Por exemplo, tem baixo custo, por exemplo, é importante para casos raros. Isso é questão teórica. Tem questão teórica de caso controle, tem questão teórica de ensaio clínico, tem questão teórica de coorte. Lembrando, eu só estou introduzindo conceitos. Você vai estudar nas aulas específicas o que é coorte, o que é caso controle, o que é odds ratio, o que é risco relativo. Tudo isso você terá nas próximas aulas. Hoje eu estou apenas te sintonizando. Mas tem também as questões sobre cálculo. As questões sobre cálculos, você tem que ter esses 3 passos. O primeiro é identificar o estudo. O estudo é um caso controle, é uma coorte, ou ele, por exemplo, é um ensaio clínico. Você identificou o estudo, você vai fazer o segundo passo, que é realizar a medida de associação. O que é medida de associação ou força de associação? São os famosos risco relativo, odds ratio, razão de prevalência. Depois que você fez o cálculo disso, de medida de associação ou força de associação, que esses nomes são sinônimos, você tem que validar o estudo. Aí você vai entrar no famoso valor P, no intervalo de confiança e por aí vai. Então é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então os termos desta aula
que você precisa saber. Um estudo é observacional ou intervencionista? O que é observacional? Observacional, por exemplo, é um estudo que o examinador não faz nenhuma intervenção em um dos grupos. O intervencionista, o examinador faz uma intervenção, por exemplo, dá uma medicação num determinado grupo e na outra não dá. O que é um estudo indivíduo ou agregado? Indivíduo são estudos de pessoas, esse que eu falei para você de caso controle, de recém-nascidos com malformação e recém-nascidos que eram sadios. O que é um estudo agregado? É o famoso estudo ecológico, que você compara, por exemplo, a taxa de incidência lá de dengue em Belo Horizonte com a taxa de incidência de dengue lá em São Paulo. O que é um caso raro? É um estudo bom para caso controle. E um estudo prospectivo, enquanto o estudo caso controle ele é para retrospectivo, o estudo prospectivo é lá para frente, é um estudo longitudinal. E o intervalo de confiança, a gente tem que saber que o intervalo de confiança, ele tem que ser no mínimo o examinador tem que dar esse intervalo de confiança para você, e eles têm que ter um valor que se repita em 95% das vezes. E as medidas de associação, odds rates e risco relativo, nós vamos falar disso hoje na aula. Ok, primeira coisa, observação ou intervenção. O lado esquerdo, gente, onde que você observa uma paciente tomando um medicamento, isso é observação ou isso é intervenção? E o lado direito, em que você observa uma paciente fumando. Então, simples. Lado esquerdo é uma intervenção, lado direito, paciente fumando, é uma observação. Então, se você tem um estudo que o examinador colocou um grupo sadio e colocou um outro grupo sadio, mas que fuma, ou que está com colesterol alto, ou que está comendo muito vegetal, ou que está fazendo exercício, ele não está fazendo intervenção naquele grupo. É um estudo observacional, é um estudo que tem observação. Se do lado esquerdo tem um grupo que é sadio, outro grupo sadio também, só que ele está em um dos grupos colocando um medicamento ou fazendo uma cirurgia, isto é um estudo intervencionista. Então, é isso que a gente tem que saber. Então, exemplo 1. Um pesquisador está investigando a incidência de CA coloretal. Eles foram divididos em 2 grupos. O grupo 1 sofreu a colonoscopia, o grupo 2 foi controle. Esse estudo é o que, gente? Ele é observacional ou intervencionista? Então, esse é um estudo intervencionista. A colonoscopia foi a intervenção. Com isso, a gente conclui que a primeira coisa que vocês têm que tirar da cabeça na hora que começam estudos epidemiológicos, intervenção não é só medicamento. Muitos alunos chegam nesse ponto do curso, já viram medicina preventiva na faculdade, mas chegam aqui no curso achando que intervenção é só droga, é só medicamento. Que ensaio clínico é utilizado somente pela indústria farmacêutica, e não é. Intervenção pode ser uma cirurgia, pode ser um exame, pode ser qualquer coisa que está intervindo naquele grupo de pacientes. Então, esse é o primeiro conceito. Exemplo 2, um pesquisador está investigando a incidência de infarto em grupo 1 de atletas e grupo 2 de sedentários. Isso é um estudo que? Observacional. Por quê? Ele só está observando a incidência de IAM. Simples assim. Comparação. Populações, como eu já falei, que é o estudo ecológico, as séries longitudinais e o lado direito, indivíduo. O que é o indivíduo? Está lá 2 grupos, um grupo são de pacientes fumantes, o outro grupo de pacientes não fumantes, e você quer saber quais desses pacientes vai desenvolver, por exemplo, CA de esôfago. Caso raro. Pensou em caso raro, você tem que pensar num estudo que chama caso controle. Este estudo é típico. É um estudo que volta lá no passado, que você pega 2 grupos sadios e você tenta ver por quê. Então, ele é um estudo retrospectivo, ver por que aquele grupo virou caso e o outro grupo não. Então, primeiro você identifica o caso, beleza, identifiquei os 50 bebezinhos, voltei lá atrás no passado, antes deles virarem caso, ou seja, na barriga da mãe deles. Por que o que essa mãe fez que transformou essas crianças em caso e o que a outra mãe fez que não transformou em caso? Então, esse é um estudo retrospectivo caso-controle, medidas de associação, odds ratio. Lembrando, eu só estou introduzindo os conceitos que você terá ao longo das próximas aulas. Outro conceito importante,
Em estudos como ensaio clínico, coorte, caso controle, você tem que ter 2 grupos semelhantes. Aí eu te faço a pergunta, esses 2 grupos são semelhantes? São. Vai ter viés neste quesito de semelhança de grupo? Não. Você tem 2 grupos, de 2 grupos de mulheres na casa dos 25 a 30 anos, com as mesmas características. Então, isso é um estudo que não tem viés, por exemplo, de seleção neste quesito. Ensaio clínico versus coorte. São 2 estudos que são mais ou menos parecidos. São estudos que partem de pessoas sadias, só que o examinador na coorte vai observar aquelas pessoas que fumam e vai comparar, por exemplo, com outro grupo que não fuma. Já no ensaio clínico, você vai ter um grupo que vai tomar um medicamento e o outro grupo que vai tomar um placebo ou não vai tomar nada. Então, essa é a diferença da coorte com o ensaio clínico. Ambos os estudos são prospectivos, diferente do caso controle, que parte lá de trás e vai para frente. Então, ensaio clínico e coorte ou coorte são estudos que partem e você vai acompanhando por um longo prazo. Se são estudos que você acompanha por um longo prazo, são estudos de alto custo. Você demanda muito pesquisador, você tem que estar vários anos acompanhando ou vários meses. Já o caso controle, você volta apenas lá atrás nos prontuários ou faz entrevista com os pacientes. Então, é um estudo, o caso controle de baixo custo. E agora, existe viés? Existe, gente. Olha a comparação. Um grupo de idade entre 25 e 30 anos e um grupo de mulheres na meia-idade de 45 a 50 anos. Então, você tem que lembrar disso. É necessário a presença de grupos semelhantes. Através disso, você conseguirá fazer pela randomização ou alocação, que é outro termo que você tem que saber, que é uma técnica que você pode fazer, por exemplo, a randomização da moeda. Jogou uma pessoa para um lado, outra pessoa para o outro, ou randomização estratificada, mas vamos estudar isso ainda. Medidas de associação. Mais ou menos, tem prova que é muita cálculo, que é risco relativo, odds rate e razão de prevalência. Tem prova que cai muito pouco disso. Só que isso cai na grande maioria das provas. Você vai se deparar com isso. Então, a gente tem que saber o que é o risco relativo e o que é o odds. Nós vamos fazer questões disso também nas próximas aulas. Então, está aqui essa imagem, que eu vou passar o vídeo para vocês. E eu pergunto, qual o risco de ocorrer uma batida, você estando a essa distância desse caminhão? Existe esse risco? Né? Numa estrada vazia dessa? Existe esse risco. Então, você imagina que você precisa saber o que é risco. Risco é para futuro, risco é lá para frente. Já o odds, que a gente vai aprender ainda, é um evento que já passou. Então, este evento, ele é futuro. Se é um evento futuro, igual aqui, que aconteceu essa batida, é um evento que a gente associa com risco relativo. Então, a mensagem desse vídeo que eu quero passar para vocês se você pensa em evento futuro, você pensa em risco. Risco é diferente de probabilidade do evento acontecer novamente. E aqui eu mostro essa imagem. Existe risco aqui nessa imagem de acontecer esse acidente? Não. O evento já aconteceu. Agora, existe a probabilidade de um evento semelhante a esse se repetir? Sim. Né? Agora, não para risco. A probabilidade é o odds ratio, é a razão de chance de acontecer novamente. O risco é coisa futura. E aí eu mostro essa imagem. Então, risco relativo, futuro, estudos prospectivos, coorte, ensaio clínico, odds ratio, chance, probabilidade do evento já acontecer novamente. Então, você precisa fechar esse raciocínio para você não precisar decorar. Odds é a chance, a probabilidade de um evento que já aconteceu, acontecer novamente. Estudo retrospectivo. Risco, evento futuro, coorte, ensaio clínico. Então, vamos fechar, então, medidas de associação. Eu tenho que assumir, eu sou cruzeirense roxo, apaixonado Cruzeiro, Mineirão e etc. Por isso que eu resolvi fazer a medida de associação para Atlético e para Cruzeiro. Vamos lá, risco é coisa futura. Então, a gente está falando de risco relativo. Então, a gente tem que fazer um comparativo. Qual que é o risco de Cruzeiro e Atlético serem campeões brasileiros? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro são 20 times. Então, a gente está trabalhando com esse universo. Vamos pensar nisso. Se são 20 times, o Atlético tem 1 em 20 chances de ser campeão brasileiro.
O Cruzeiro também tem 1 em 20 chances de ser campeão brasileiro. Então a gente vai falar sempre em risco em incidência. Incidências são casos novos versus a população exposta. Aí entra um conceito que você tem que saber. Casos novos é igual a evento novo. Neste caso, novo campeão, ou nova doença, ou pessoa que morreu. Na hora que você está falando de incidência, é o que aconteceu de novo sobre a população completa. No caso do Campeonato Brasileiro, qual que é a população completa? 20 times. Qual que é o evento novo? Novo campeão. Então você tem que conseguir fazer essa associação na hora que você estiver montando a sua tabela para o seu estudo. Se tem lá 1.000 pessoas e 40 morreram, qual que é a incidência? É o número de 40 que morreu sobre as 1.000 pessoas que é a população completa. Voltando aqui para a tabela, se a gente monta essa tabela, se a gente coloca lá primeiro o Cruzeiro. Se o Cruzeiro for campeão, a gente tem 19 times não campeões, mantendo-se o total de 20. Se o Atlético for campeão, a gente tem um campeão, que é o Atlético, e outros 19 não campeões no universo de 20. Na hora que a gente passa para o risco relativo, você vai lembrar, o que é o risco relativo? É o A sobre A mais B, dividido pelo C sobre C mais D. Você vai ter uma aula só sobre validação de teste diagnóstico, que tem isso na apostila. Eu estou apenas introduzindo conceitos. Então, o que é o risco relativo? O A é o número 1 sobre o 20. Lá embaixo o C, que também é 1 sobre o 20. Então, o risco relativo é de 1, ou seja, o Atlético e o Cruzeiro têm o mesmo risco, o risco de serem campeão brasileiros neste ano. É isso que você tem que entender de risco. Então, é taxa de incidência do Cruzeiro, que é 1 sobre 20, sobre a taxa de incidência do Atlético, que é 1 sobre 20. Isso é risco relativo. Você está trabalhando com aquela população, é o risco futuro. Já na hora que a gente fala de odds, é um evento passado. Então eu coloquei esse estudo. Um estudo levantou, eu mesmo levantei, os títulos nos últimos 40 anos no Campeonato Brasileiro. Descobriu-se que o Atlético foi campeão em 71 roubado e o Cruzeiro em 66, 2003, 2014, 2015. Qual é a razão de chances? Tá vendo? É um evento que a gente está falando do passado. Qual que é a razão de chance, ou odds ratio, para o título desses times em 2016? Então, a gente vai fazer. A gente já sabe que o Cruzeiro foi 4 vezes campeão brasileiro. O Atlético foi 1. Então, a gente vai montar a tabela. Qual que é o nosso universo? 40. Em 40 anos, o Cruzeiro foi campeão em 4 vezes. Em 36 vezes, o Cruzeiro não foi campeão. Já o Atlético foi campeão em 1 vez, roubada, e em 39 vezes ele não foi campeão. Qual que é a tabela de odds ratio? É A vezes D, multiplicado por V, B vezes C. Então, é a razão de chances. Então, na hora que você multiplica 4 vezes 39 e 36 por 1, você acha o odds de 4,33. Não perguntou qual que é o odds do Cruzeiro sobre o Atlético? O que isso indica? Isso indica, então eu estou provando aqui, estatisticamente, que o Cruzeiro tem 4,33 vezes mais chance de ser campeão brasileiro do que o Atlético. Né? Cientificamente, estatisticamente comprovado. Aí vem a pergunta, mas Sérgio, futebol não é uma ciência exata. E os outros fatores? Campo, dinheiro, camisa. Se a gente coloca esses outros fatores que eu posso comparar para você como se fossem os viés, então no estudo epidemiológico você tem que saber qual que é o viés. Porque o viés pode estar influenciando o seu resultado, como está influenciando nesse estudo que eu coloquei aqui para vocês. Porque na hora que você coloca o peso do Mineirão, o Cruzeiro é um time rico, o peso da nossa camisa, o odds ratio é incalculável. Então, a razão de chances aí do Cruzeiro ser campeão brasileiro em comparação com o Atlético é infinita. Por que ela é infinita? O Atlético só foi campeão brasileiro em 71. Então, por que eu coloquei isso? Para você concluir aqui. Então, o risco de Cruzeiro sobre Atlético ser campeão é 1. Ou seja, o Cruzeiro tem o mesmo risco do Atlético ser campeão, porque é um evento futuro. É 1 sobre 20. Já a chance daquele evento, ou seja, que é o evento de ser campeão brasileiro, se repetir entre Atlético e Cruzeiro, é 4,33 vezes maior para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 4,33 vezes mais chance de ser campeão brasileiro que o Atlético. Mas se a gente colocar o viés que estava escondido aí, que é camisa, dinheiro, campo, é incalculável. Pronto, fechamos o raciocínio sobre risco relativo e odds ratio. Para quê? Apenas para abrir a sua cabeça. Ah, Sérgio, é difícil? Sim, é difícil. Mas aqui eu só estou introduzindo conceitos.
Mais um conceito, intervalo de confiança. Então, a gente já identificou o estudo. É um estudo lá, por exemplo, é um caso controle que volta no passado, e você vai usar o odds ratio. Ou é um estudo prospectivo, que é um risco relativo em um ensaio clínico, aí você tem que validar. Para validar, você tem que saber o intervalo de confiança. O número mágico é 95%. Então, na hora que o estatístico calcular para você lá, com os testes quadrados, etc., tiver os valores de P, te dá o valor do intervalo de confiança, tem que ser de 95%. Se o estudo colocar para você que o intervalo de confiança foi de 80%, você não vale. Ok? Então, beleza. O que é intervalo de confiança para você lembrar? As pesquisas eleitorais. Quando você lembra lá de eleição, você lembra que na eleição eles colocavam, essa pesquisa, se repetisse, ela ia acontecer em 96% das vezes. O intervalo de confiança de 95% é a mesma coisa. Se repetir aquele estudo com outros pacientes, mas com as mesmas características, se você fizer 100 estudos semelhantes, em 95% das vezes, o resultado do odds e o resultado vai ser dentro do intervalo de confiança. Fator de proteção e fator de risco. Quando o risco relativo é menor que 1, é chamado de fator de proteção. Quando o risco relativo ao odds é maior do que 1, é chamado de fator de risco. Então, aquele item estudado, por exemplo, o cigarro, se deu um risco relativo de 2, de 3, é fator de risco para o desenvolvimento de câncer de esôfago. Já, se o odds deu menor do que 1 lá para o cigarro, por exemplo, quer dizer que o cigarro é fator de proteção para o câncer de esôfago. Ok, classifique então o risco relativo de ocorrência de carcinoma de esôfago em relação ao tabagismo no estudo foi de 1,9. Se é 1,9 é o que, gente? Fator de risco. Quer dizer que o tabagismo aumenta em 1,9 vezes a chance de desenvolver carcinoma de esôfago em quem não está fumando. Já o odds ratio da ocorrência de AM em relação à atividade física no estudo foi de 0,7. Então, é um fator de proteção. Se é fator de proteção, quer dizer que o quê? Quem faz atividade física tem 30% menos chance, ele está protegido em 30% de desenvolver IAM do que quem não faz atividade física. Ok, posso garantir valores maior do que 1 serem um fator de risco e menor de 1 serem fator de proteção? A resposta está nesse enunciado. Então, um dos estudos caso-controle, a força dessa associação, ou seja, razão de Sancho ou odds ratio, lembrando, sempre que você encontrar em questão de residência, o nome força de associação ou medida de associação, está falando de risco relativo ou de odds ratio. O odds ratio foi de 2,18. Na hora que você analisa isso, 2,18 indica fator de risco. Mas olha o intervalo de confiança. Se é de 95%, ok, ele é de 95%, ou seja, está validado. Mas ele está de 0,9 a 3,7. O que é 3,97? O que acontece? Não podemos validar esse estudo, porque passa pelo valor 1. Como que esse estudo é ao mesmo tempo protetor e ao mesmo tempo ele é risco? Por isso que esse estudo tem algum viés, ele não foi bem realizado. Sérgio, então me explica de novo. Olha aqui, o odds você fez lá, se identificou. É um estudo caso-controle. Você fez o odds desse estudo, igual a gente fez lá de Atlético e Cruzeiro. Eu achei o valor de odds, foi de 2,18. O estatístico me deu um intervalo de confiança que, pelos dados que eu passei para ele, se eu repetir aquele estudo várias vezes, ele vai dar igual, dentro desse intervalo de confiança, em 95% das vezes. Ok, validei de novo, passei mais uma etapa. Mas, opa! O estatístico me mostrou que meu intervalo de confiança é entre 0,9 e 3,97. Pronto, não posso validar, porque ele é ao mesmo tempo proteção e ao mesmo tempo risco. Pronto, fechamos o diagnóstico. Mais uma questão aqui do PSU. Estudos epidemiológicos são realizados visando a identificação de associação entre fatores de exposição e a ocorrência de um agravo ou doença. Com relação às medidas de associação feitas nessa avaliação, assinale errada. Em um estudo caso-controle, ou seja, retrospectivo, o odds, ok, compara a chance de adoecer entre os indivíduos expostos e não expostos. Ok. O teste do Q quadrado indica a existência, se existe associação estatística entre duas variáveis, mas não informe a magnitude ou a direção da associação.
Beleza. Quando a medida de associação é estatisticamente significante, ela encontra-se entre o intervalo de confiança em 95% das vezes. Segura essa. Uma associação estatística entre uma exposição e a presença de a doença pode ser aleatória ao acaso. Sim, se for de 95% das vezes, em 5% ela pode ser aleatória ao acaso. A gente vai falar do valor P ainda. A resposta foi letra C. Mas, Sérgio, você não falou comigo que o intervalo de confiança, se ele for de 95%, quer dizer que aquele estudo vai se repetir 95% das vezes e que eu posso dar ok, eu posso validar aquele estudo? Posso. Então, por que está errada? Por que a associação não é estatisticamente significativa? Porque o intervalo de confiança pode estar igual ao outro, entre 0,9 e 3,97, ou seja, passando pelo valor 1, que foi esse caso aqui. Ou seja, o IC de 95% está ok, mas olha o valor, passa pelo 1. Então, essa medida de associação encontrada, o odds ratio, não é estatisticamente significante. Valor de P. Valor de P representa resultado devido ao acaso. O P precisa ser sempre menor do que 0,05, ok? O que significa o P 0,05? Significa que se você repetir aquele estudo por 100 vezes, 5 vezes, aquele estudo vai acontecer devido ao acaso. 95% das vezes, 95 vezes, ele acontece de verdade. Onde que está o erro aqui? Ó? Um estudo prospectivo experimental que compara o efeito e o valor de uma intervenção contra um controle cujos resultados são de significância estatística de P menor que 5. Por que está errado aqui, gente? E onde que às vezes erra? E eu falo que a primeira vez que eu fiz essa questão, eu estava desatento e eu fiquei perguntando, porque está ali, ó, P menor que 0,5, 0,5 é 50%. Então você tem que lembrar da vírgula, não é 0,5, é 0,05. Número mágico para valor de P é 0,05. Então, isso aqui está indicando para a gente que se você fizer aquele estudo, em 50% das vezes, aquele resultado vai ser devido ao acaso. Não é estatisticamente significativo. Então, valor de P. P menor que 0,5 é 0,04, 0,003, 0,01, 0,001. O que significa o 0,01? Que se você repetir aquele estudo 100 vezes, uma vez vai ser o acaso. E o P maior que 0,5, olha lá, 0,06, 0,07, 0,4, 0,5. O que significa o 0,4? Se você repetir aquele estudo 100 vezes, 40% das vezes ele vai ser ao acaso. Quem que dá esse resultado para você? O teste quadrado, o estatístico. Posso validar o próximo estudo? Então, um estudo buscando identificar fatores de risco, questão da Mirix, encontrou a variável 1 com risco relativo de 1,5, intervalo de confiança de 95%, que variou de 1,3 a 1,7 com P menor que 0,01. A variável 2 com risco relativo de 2,2, intervalo de confiança de 95%, que variou de 1,4 a 3 com P de 0,04. Considerando que a prevalência das duas variáveis estudadas são semelhantes, é correto afirmar, então está lá. Ele já falou para mim que as variáveis são semelhantes. A gente já identificou o estudo, é um risco relativo, então é uma coorte ou um ensaio clínico. A gente está vendo lá que o risco relativo foi de 1,5 e o intervalo de confiança foi de 95% das vezes. 95% validou. 1,5 está dentro do intervalo de confiança lá, que é de 1,3 a 1,7. O P é menor que 0,05, ou seja, a variável 1 está validada. Validamos o risco relativo, está dentro do intervalo de confiança, o estatístico nos deu que esse intervalo de confiança é de 95% e nos deu que o P é menor que 0,05. Variável 1 é validada, ou seja, como fez a primeira pergunta, é uma variável de risco. Já a variável 2, 2.2, também é uma variável de risco. Né? 2.2. Aí vai para a pergunta 2. O intervalo de confiança está ok? Está nos dois. Olha lá, o estatístico nos deu que é de 95%. E os dois não passam pela variável 1. Ok. Validamos também o intervalo de confiança. E o valor P também está ok? Tá, olha para você ver. O P do vermelho é 0,01 e o P do verde 0,04. Ok, validamos tudo isso até agora. Esse estudo está ok. 4. Qual a variável apresenta maior associação para risco? Gente, variável verde, 2,2. Então, tem 2,2 vezes mais chance de risco do que o fator estudado. Já a variável 1, 1,5. Posso validar o estudo de Cruzeiro e Atlético, que eu tinha falado para vocês? A gente fez lá, fez um odds. Qual que era a probabilidade do Atlético ser campeão brasileiro novamente e não o risco?
A gente está falando aqui, o estatístico me deu que o intervalo de confiança é 95%, ok, validei. A gente encontrou lá que era 4,33, está dentro do intervalo de confiança, que é de 3,8 a 5,1. E mostrou, o estatístico me mandou, que é de 0,0001. Ou seja, de cada 10 mil vezes que acontecer esse estudo novamente, em 4,3 vezes o Cruzeiro tem 4,3 vezes mais chance de ser campeão brasileiro que o Atlético. Então eu provei, está validado, eu provei aqui para vocês, por números, que o Cruzeiro é melhor que o Atlético. Ok. Randomização ou alocação aleatória, tá? Tem esses dois nomes que você vai encontrar ao longo do nosso curso. Randomização simples, é a famosa moeda para cima, moeda para baixo, moeda para cima, moeda para baixo, vai um para a direita, vou para a esquerda. Randomização estratificada. Randomização estratificada, você vai utilizar quando você tem, por exemplo, um grupo pequeno. Quando o grupo é grande, a randomização simples, ok, no final das contas vai estar mais ou menos dividido. Agora, se você tem um grupo lá, um estudo que são casos raros, você tem 30 pessoas só, então você tem 15 casos e 15 controles. Imagina que você randomiza e, de repente, num grupo cai 10, por exemplo, casos e só 5 controles. O outro grupo vai ficar ao contrário. Então, é isso que você tem que fazer a diferença. Em grupos pequenos, a randomização simples não é boa. E aí eu mostro a imagem. Em qual grupo a randomização simples pode interferir no estudo? Está aqui. O grupo pequeno. O grupo da esquerda, um grupo grande, a randomização simples não interferiria tanto. E aí a gente vem para essa questão. Em ensaios clínicos, para avaliar o efeito de determinado medicamento, requisitos devem ser cumpridos para que qualquer diferença observada no curso clínico dos grupos avaliados possa ser atribuída à intervenção do princípio ativo da droga, assim considerando a sinalha errada. Olha a letra A. A alocação aleatória simples assegura a comparabilidade dos grupos de tratamento experimental ou controle. Cada indivíduo tem igual chance de ser incluído em qualquer um dos grupos. Aí que ele pega a galera. Por quê? Realmente, cada indivíduo tem igual chance de ser incluído em qualquer um dos grupos. Um para lá, um para cá. Só que em grupos pequenos não assegura a comparabilidade. Teria que ter sido uma randomização ou alocação aleatória estratificada, ou seja, você tem que selecionar, opa, esse aqui tem que ter mais ou menos o mesmo número de casos com o mesmo número de controles. Então você vai dividir mais ou menos assim, aleatoriamente. Então a letra A é a resposta errada. As outras, sobre viés, mascaramento, que é aquele lá, unicego, somente o paciente não sabe o que está tomando no ensaio clínico. O duplo cego, o paciente e o pesquisador. E o triplo cego, o paciente, o pesquisador e o estatístico não sabem. Mas o placebo, que serve para avaliar quanto do efeito total específico da ação da droga que está sendo testado, são todos itens que a gente vai estudar ao longo do curso. Randomização é uma técnica de alocação que visa garantir a distribuição homogênea de características prognósticas entre grupos. Tem a simples, que não é boa para grupo pequeno, e a estratificada, que você usa para grupo pequeno. Tabela geral para a gente fechar. Então essa é a tabela para a gente fechar o raciocínio e nas próximas aulas a gente entrar especificamente nos estudos. Observacional, a gente tem o transversal, que é o inquérito, que você vai estar observando, por exemplo. O longitudinal, que a gente tem o prospectivo, que é a coorte, que não tem intervenção, e o retrospectivo, que é o caso controle. Volta lá atrás no caso, odds ratio. Já o intervencionista, longitudinal, ou seja, prospectivo, longitudinal e prospectivo, são estudos de segmento, é um ensaio clínico. E você divide ainda na tabela de agregado ou populacional, que a gente tem o observacional transversal, que é o ecológico, que você trabalha com 2 cidades, ou o longitudinal séries temporais, que você pega, por exemplo, Belo Horizonte em 1990, número de casos de dengue, e depois compara com Belo Horizonte em 2015, número de casos de dengue em 2015. Ou seja, eu estou comparando nessas séries temporais 2 grandes grupos na mesma cidade. Já no ecológico, naquele momento, Belo Horizonte e São Paulo, por exemplo. Já o intervencionista longitudinal são os ensaios clínicos comunitários. Então você vai estar colocando lá a intervenção. Um lado você coloca uma droga, do outro você coloca numa determinada cidade, um determinado grupo da cidade, sem uma vacina, por exemplo. Então eu finalizo essa aula de introdução, deixo mais uma vez o Instagram do Mediaula e o meu, fiquem à vontade para adicionar, para seguir, né? Tem que falar seguir, para receber dicas. Muito obrigado.